Olá a todos, prazer estar aqui novamente falando com vocês. Nós tivemos aquele encontro há algumas semanas atrás, discutindo macro tendências, as mudanças de cenário mundial ocorridas nos últimos tempos em relação à tecnologia, à economia, à sustentabilidade, às novas demandas da sociedade como um todo, né, surgindo ao longo das novas gerações, e os desafios que todo esse novo quadro impõe para a tomada de decisões. Tivemos aí alguns dias para vocês refletirem um pouco sobre esses temas. Vocês já tiveram contato aí com outros professores que deram outras visões sobre esses assuntos. E agora eu queria retomar esse tema com vocês, centrando especificamente sobre a questão brasileira, os desafios e as oportunidades que esse cenário traz para uma economia do porte da economia brasileira e do nosso estágio de desenvolvimento. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides com um novo material para vocês refletirem, então, um pouco mais sobre como todas essas questões que nós falamos no nosso último encontro, elas têm aplicação para o cenário brasileiro em que a gente vive. Vou compartilhar com vocês minha tela, só um momento. Bom, quando nós tratamos, então, desse macroambiente, desses cenários, dessas grandes tendências que foram o tema da nossa conversa no último encontro, certamente vocês foram levados a refletir de que maneira esse ambiente impacta a nossa realidade aqui no Brasil e o relacionamento de vocês com os seus clientes no dia a dia dos negócios que vocês orientam, prestam consultoria, fazem auditoria. Quando a gente também, dando um passo um pouco atrás, né, quando a gente reflete sobre o que aconteceu na economia brasileira aí nas últimas 2 décadas, a gente vai ver que muita coisa aconteceu e o cenário não é muito favorável para o Brasil numa perspectiva internacional. Se a gente toma aí os países que compõem aí os chamados BRICS, né, que foi aquele acrônimo feito lá atrás por analistas do setor financeiro, prevendo que essas 4 economias mundiais, Brasil, Rússia, Índia e China, seriam as grandes locomotivas do crescimento mundial nos anos seguintes, né, levando em consideração o tamanho do seu mercado, o potencial de investimentos e infraestrutura, e todas as possibilidades que essa situação trazia à época. Se a gente compara o previsto com o ocorrido nessas 2 últimas décadas, a gente constata que 2 países foram muito bem sucedidos ao longo dessas 2 décadas, principalmente China e, de certa forma, também Índia, e os 2 outros países, né, Rússia e Brasil, não coloquei a África do Sul aí, porque ela só foi incluída no BRICS muito depois, né? Rússia e Brasil descolaram aí do previsto, acabaram sendo economias que descarrilharam em algum momento na década passada, né? E quando a gente vai especular sobre as razões que levaram, principalmente o Brasil, a ter esse
esse desempenho frustrante aí nesse tempo, né? Um país que decolava na capa da Economist aí nessa virada no início da década de 2010 e acabou totalmente desgovernado aí, né, nos últimos anos. Uma das razões que explicam muito dessa frustração tem a ver com a produtividade. A economia brasileira, de uma forma geral, ela é uma economia que produz pouco em relação à quantidade de mão de obra empregada. Então, a produtividade, como vocês sabem, é uma medida empregada em economia, né, para medir de que forma essa combinação entre o estoque de capital e o estoque de capital humano, eles se combinam em cada uma das economias e fazem com que determinados países produzam muito mais valor do que outros, né? E se a gente olha isso numa perspectiva de longo prazo, né? Esse gráfico aí tem dados desde o início da década de 50, a gente vai ver que, na comparação com a economia mais produtiva do mundo, né, que são os Estados Unidos, né, a gente tem casos entre os países em desenvolvimento, casos de grande sucesso, né, como é o caso principalmente da Coreia do Sul, né, que tinha uma produtividade inferior à metade da brasileira na década de 50 e vai crescendo de forma contínua e exponencial ao longo dessas últimas décadas. A gente tem casos de economias que trilham esse mesmo caminho em períodos mais recentes, como o caso de China e Índia, que vem apresentando um grande crescimento de produtividade, aqui essas linhas laranja e vermelha, principalmente a partir dos anos 2000, né? A gente tem e aqui na América do Sul, a gente tem um caso de relativo sucesso, que é a economia chilena, que entre altos e baixos consegue aí um desempenho bastante satisfatório ao longo dos últimos tempos, com alternância de poder entre direita e esquerda, e mesmo assim não se interrompendo essa trajetória de ganho de produtividade. E a gente tem duas economias em que a produtividade está estagnada, com tendência ao declínio, né? A economia brasileira, que mostra muito pouco dinamismo aí ao longo deste século, né? Depois de um crescimento lento ao longo das décadas, principalmente nas décadas de 70 e na década de 90, e a economia argentina estagnada e recuando, né? As razões para essa dinâmica, né? Como a produtividade é uma combinação entre o emprego do estoque de capital, e aí eu estou chamando isso do investimento, e a capacidade da mão de obra, né? Eu estou chamando disso do capital humano, né? Quando a gente analisa um panorama da economia brasileira, a gente vê que a gente tem inúmeras deficiências que, sob um outro prisma, também podem ser vistas como grandes oportunidades no Brasil para os próximos anos, né? A primeira questão é que nós somos uma economia muito pouco aberta para o mundo em termos de comércio, né? Nossa corrente de comércio, né, a quantidade de importações e exportações na economia brasileira, ela está muito aquém de outras economias, principalmente economias do leste asiático, né, que são os grandes casos de sucesso. E à medida que nós somos uma economia relativamente fechada, isso dificulta a incorporação de novas tecnologias, isso também dificulta a nossa inserção nas cadeias internacionais de valor, né? Seja nas grandes cadeias
ou mesmo nessas cadeias mais próximas que estão sendo repensadas aí nessa tendência de nearshoring que a gente tem observado se discutir bastante aí depois da pandemia e depois desses conflitos na Ucrânia. Então, um dos grandes desafios é, sem dúvida nenhuma, abrir a economia brasileira, né? Nós somos uma economia muito fechada, principalmente em setores que não somos competitivos, né? Então, há uma tendência desses setores de exercerem seus lobbies e garantirem maior proteção comercial, o que acaba sendo ruim para a economia como um todo, né? Não extrapolando para a questão meramente setorial. Então, acho que isso é uma das frentes pelas quais a gente precisa avançar. A outra questão é todo uma agenda de fomento a um melhor ambiente de negócios, né? Eu trouxe dados aí do Doing Business, né? A gente sabe que o Doing Business está em descrédito aí internacional, houve problemas no cálculo dessas variáveis por parte do Banco Mundial, tanto que ele suspendeu aí a publicação de novas edições da pesquisa, mas ainda é o que nós temos, né? Então, mesmo tendo um cuidado em avaliar essas questões, né? Os números do Doing Business, a gente observa que nas suas várias dimensões, né, desse ambiente de negócios, a gente vê que ele é muito hostil. O ambiente regulatório, o ambiente judicial no Brasil é muito hostil ao investimento, né? Desde a abertura de empresas até o fechamento das empresas que acabam falindo, a resolução das insolvências, nós ocupamos posições muito atrás no ranking internacional, né? E eu vou chamar a atenção aqui principalmente para a questão tributária, né? Em que nós estamos aí na lanterna mundial, com um sistema tributário extremamente complexo e, por causa disso, muito caro, oneroso, propenso aí a um contraditório, tanto administrativo, né, quanto judicial, né, que estimula, então, esse contencioso tributário muito grande e um sistema tributário pouco eficiente, né? Ele muito centrado nos impostos sobre o consumo, sobre a produção, e pouco centrado em renda e em patrimônio, como acontece nas grandes e avançadas economias do mundo. Então, há uma imensa agenda de avanços na questão regulatória, na questão da proteção ao investimento, aos investidores minoritários, na questão creditícia, em toda essa questão judicial, um grande campo de avanços que o Brasil precisa, então, soltar essas amarras, e a partir do momento que ele soltar essas amarras, a gente espera que haja um grande crescimento no nível de investimento na economia brasileira, dado que nós temos inúmeras oportunidades aí em termos de infraestrutura, em termos de agronegócio, em termos de mercado consumidor. Então, abrir o país e soltar as amarras por meio de marcos regulatórios, ambientes, segurança jurídica, sistema tributário, isso teria o potencial de alavancar a economia brasileira e, sobretudo, alavancar a produtividade na economia brasileira de maneira bastante expressiva aí para as próximas décadas. E, para terminar, eu queria também acrescentar
já que falamos aí da questão do investimento, do capital, chamar a atenção para os imensos desafios que nós temos numa agenda de inclusão social, de mobilidade social. A gente sabe que o Brasil é um país com inúmeras desigualdades, isso é um grande empecilho para o crescimento brasileiro. Temos inúmeros problemas na questão da educação e por causa disso, mas não só, né, temos problemas na saúde, temos problemas na segurança pública, habitação, mobilidade urbana. Então, os desafios são muitos nesse campo da inclusão e da mobilidade social, mas eu queria usar, né, dado o nosso pouco tempo, discutir com vocês, chamar a atenção para a questão da educação. Quando a gente analisa os dados internacionais do teste PISA, que é aquela comparação internacional, aquele exame aplicado aos estudantes, tanto os públicos quanto privados, entre os países, né, na questão da linguagem, da matemática e das ciências, a gente tem um dado que expõe os nossos inúmeros desafios, né, que dão noção do tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né? Se a gente pega a distribuição do resultado do PISA brasileiro, a gente vê que aqueles que estão, né, nos estratos mais elevados do PISA brasileiro se equivalem àqueles que estão nos níveis mais baixos dos países da OCDE, dos países mais desenvolvidos. Isso daqui demonstra o tamanho do nosso desafio, né? Porque enquanto não solucionarmos esse problema, essa distância na produtividade entre as economias desenvolvidas e a economia brasileira só vai se alargar nesse mundo que incorpora cada vez mais tecnologia nos processos produtivos. Então, essa é uma questão central para o país, tanto do ponto de vista das nossas desigualdades sociais, quanto também do ponto de vista do nosso potencial de nos tornarmos um país mais competitivo nessa corrida internacional pela produtividade e pela prosperidade. Bom, era isso que eu gostaria de acrescentar àquela conversa que nós tivemos no último encontro. Queria desejar muito boa sorte a todos vocês nesse programa e dizer que eu estou à disposição caso vocês queiram aprofundar esse debate aí no futuro. Um grande abraço a todos vocês e muito boa sorte aí nesse Great Reset de vocês. Um abraço.